Muito bem, estamos aqui, graças a Deus, depois de 20 minutos de agonia, deu certo. Sejam bem-vindos e nós estamos aqui muito felizes essa noite para apresentar o material do terceiro, não, né, gente? Do segundo trimestre de 2025. Aquelas que já conhecem o material, que já usam o material, a gente fica bem feliz porque cada vez mais pessoas estão adquirindo, cada vez mais pessoas estão é, conseguindo, né, ter acesso, e eu fico mais feliz ainda, porque o nome da gente vai chegando em cada cantinho desse Brasil e fora do Brasil, tá bom? Quem está na live vai ter desconto na compra dos materiais. Então, avisem aí os seus colegas que entrem na live para ganharem o desconto, ok? Deixa eu acertar essa câmera aqui, que ela está meio torta e eu tenho toque. Muito bem, tá difícil. Agora foi. Muito bem. Parabéns a todos que entraram. Nós vamos apresentar o material, mas antes nós vamos falar sobre a divisão para onde vão as ofertas no próximo trimestre. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando a divisão Norte Asiática do Pacífico. No trimestre que vem, nós vamos trabalhar a divisão Sul Asiática do Pacífico, tá? Então, nós vamos pegar muito da cultura ainda desses lugares, vamos pegar alguns tipos de roupas que são parecidas, vamos também pegar alguns animais que também são comuns, né? O continente asiático ele é muito grande, é como se fosse aqui o continente americano, que tem 3 Américas, né? Então, tem muitas coisas que são semelhantes, outras nem tanto, mas é uma região que tem muita cultura para a gente aprender também. E quando a gente fala em cultura, a gente tem que lembrar que na classe das crianças, na escola sabatina, a gente também ensina cultura para elas, ensina coisas de conhecimentos gerais, porque igreja não é somente para aprender da Bíblia. Quando a gente ensina para a criança conhecimentos gerais, nós estamos passando para ela que Deus criou o ser humano com múltiplas formas de existir, com múltiplos conhecimentos, com línguas diferentes, culturas diferentes, cor de pele diferente, maneiras de se vestir diferente, maneiras de comer diferente. E é esta multipluralidade, né, que faz com que a gente tenha essa visão de que o ser humano é muito rico e que nós temos muito a aprender com eles, tá? Com todos, né? Com todos os seres humanos. Nós vamos começar falando pela porta da sala. Então, é muito importante que a sala, a porta da sua classe, seja identificada quando a criança chega. Algumas já fizeram ali a identificação que fica o ano todo, mas aquelas que gostam de mudar todo trimestre, eu sempre sugiro que a ornamentação de toda a classe seja feita baseada na região para onde vão as ofertas, porque daí nós já estamos trabalhando esta cultura, trabalhando o folclore da região, a fauna, a flora, comida, tudo isso nós estamos trabalhando desde a porta até a oferta, até o cantinho das missões, até o cantinho da lição, tudo está sendo trabalhado para que a criança aprenda sobre aquela região. Então, fica fácil fazer a decoração da sala quando você tem esse olhar. Agora, se você começar a colocar ornamentações que não têm vínculo uma coisa com a outra, aí fica mais difícil da criança entender o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá.
Para entradinha ali da porta das crianças, eu preparei alguns enfeites, tá? Este daqui é um redondo. Tem aqui de fundo uma paisagem da Indonésia e dois bebezinhos com roupas típicas da Indonésia, tá? Então, aqui é a plaquinha do hall do berço. Então, tá lá, seja bem-vindo, hall do berço, e a idade que tem ali, né, das crianças que frequentam aquela sala. Depois nós temos da salinha do jardim, também um cenário da Indonésia, duas crianças típicas, né, com roupas típicas da Indonésia, e a idade de que frequenta aquela sala, de 4 a 6 anos. Depois eu tenho aqui dos primários, tá? Também com a paisagem da Indonésia, duas crianças com roupas típicas lá daquelas regiões, mais a idade de 7 a 9 anos. E tem dos juvenis, tá? Dos juvenis também, ok? Esse é um modelinho de placa. Outro modelinho que eu criei, que eu gostei também, que faz alusão, que está bem legal, é o tuk-tuk. O tuk-tuk é um carrinho, como se fosse uma moto de 3 rodas, só que ele serve como meio de transporte, como táxi, por exemplo, né? E este carrinho, ele veio da Índia, mas ele se espalhou por todos esses países da Ásia. A Índia também é um asiático, né? Então, é um carrinho muito comum lá na Indonésia. Então, eu criei esse carrinho para vocês usarem como enfeite na porta também. Então, aqui tem o hall do berço e duas criancinhas ali dentro do tuk-tuk. Depois tem o do jardim também, com duas crianças maiores dentro. Depois tem dos primários também, com duas criancinhas maiores e dos juvenis também, tá bom? Então, este carrinho eu não recortei, não deu tempo recortar, mas ele é recortado, você pode plastificá-lo, que já que vai ficar na porta, né? Você pode plastificá-lo e colocar na porta pelo lado de fora, pode colocar outras coisas em volta, tá? Pode pôr outros enfeites, mas fica legal colocar na sua porta como plaquinha de porta. Então, essas são as plaquinhas de portas que a gente criou para este próximo trimestre. Então, a criança chegou, ela vai ser recepcionada. E nada melhor para recepcionar uma criança do que recebê-la com alegria, estar antes dela ali na classe, porque tem professor que chega atrasado, né? Então, é importante que o professor chegue na hora, recepcione suas crianças. E na hora de recepcionar, é bom ter um incentivo de presença. Novamente, eu volto a falar, o incentivo de presença, ele deve estar linkado com a história desses países que fazem parte da divisão sul-asiática, ou também pode estar linkado com alguma história importante da lição, não que todas são importantes, né? Mas alguma lição de destaque. O rol tem uma lição de destaque, né? Porque eles têm 3 liçõezinhas. E a primeira liçãozinha vai falar sobre o pequeno Davi, o pastorzinho Davi. Então, eu criei aqui, olha, esse é um cercado, ele é todo de papel, tá, gente? Ele é cortado duplamente, então ele fica com a cerquinha na frente e atrás. É muito fácil de montar. Você imprime, cada cerquinha dessa é um papel sulfite e cola, tá, nas pontas, formando aqui o curralzinho de ovelha. Então, a criancinha chega, ó, coloca a ovelhinha dentro do curral. Aqui atrás da ovelhinha, eu coloquei um rolinho de papel, tá? Para que ela fique em pé. Mas você pode também colocar aqui dentro do cercadinho um pedaço de isopor pintado de verde e a criança e colocar palitinho de dente na ovelhinha, a criança chega e espeta a ovelhinha, ela também vai ficar em pé.
tá? A ovelhinha foi feita com a imagem, foi feita, né, com a imagem 3D, então dá a impressão de ser uma ovelhinha mesmo, ela é bem bonitinha. Então, as crianças do hall, do jardim também podem usar esse incentivo, elas vão chegando e colocando a ovelhinha dentro do curral. Então, fica muito bonitinho, tá? Cada criança vem, coloca a sua ovelhinha e o curral vai estar cheio de ovelhinhas se todas estiverem presentes. E elas gostam muito mesmo deste momento de colocar o incentivo de presença. Algumas crianças gostam tanto que elas meio que obrigam os pais, né, a estarem na igreja no horário para que elas consigam colocar o seu incentivo de presença ali. Outro incentivo de presença criado também foi este da igrejinha. Vocês já perceberam, meu material é todo em PDF, tá? É só imprimir e usar, por isso que ele é prático. Eu oriento vocês a imprimirem em papel 180 gramas, que ele é mais grossinho, e você tem material aí para o ano inteiro, se você guardar direitinho. Tem material aqui guardado há muito tempo, mais de ano, e eles estão em perfeito estado. Nessa igrejinha, você precisa ter a foto 3x4, né? Ou no tamanho aqui da janelinha, que é um pouquinho maior que 3x4, a foto das suas crianças. Então, você coloca velcro aqui, ou coloca pedaço de folha de ímã, sabe aquelas folhas de ímã? Coloca pedacinho de folha de ímã, a criança chega e põe a fotinho dela na janelinha da igreja, para dizer que ela chegou na hora. Jesus está ali na porta, né, recepcionando as crianças, é uma imagem 3D também, e é bem legalzinho de vocês usarem. A igreja vocês podem recortar e podem montar um cenário com elas, tá? Põe uma maquete em volta, põe árvores, põe outras coisas, ou simplesmente põe na parede ou no mural da sala, para ficar bem bonitinho, para as crianças chegarem e colocarem ali a sua fotinho para dizer eu estive aqui, né? Então, este é outro modelo, e tem muito modelo de incentivo aqui para vocês. Outro modelo de incentivo é o aquário. A região para onde a gente vai mandar nossas ofertas tem muitos tipos de peixe, porque é uma região, a divisão sul-asiática, é uma região que é banhada por mar em toda a costa. Então, eles têm muitos peixes. Então, a criança, esse daqui é diferente, tá? Você pode até fazer para a sala toda, cada um chega, põe o seu peixinho, mas o objetivo desse é cada criança ter o seu aquário, tá? Então, vem o aquário e vem uma cartelinha com 13 peixinhos. Então, a cada sábado que a criança estiver presente, vai ser colocado um peixinho aqui no aquário. Então, você já deixa previamente recortadinho, tá? E a criança chega, coloca o peixinho aqui dentro do aquário. Se ela vier os 13 sábados, ela vai ter o aquário com os 13 peixinhos. Não fica legal? Então, este é outro incentivo de presença que dá para ser usado aí pelo jardim, pelo hall, tá? Eles vão gostar. Outro incentivo bem legalzinho também é este mural aqui, tá? Eles são bolsos, tá? Eu peguei, vocês vão receber a arte vem com o corpinho e você cola a cabecinha da foto dos seus aluninhos. Tira a fotinho de todos eles, imprime, corta o rostinho e cola no bonequinho. Então, quando eles chegarem na igreja, eles vão colocar o bonequinho aqui dentro do bolso, tá? É um bolso aqui. Vou abrir aqui, que ficou meio fechadinho. Vocês vão colocar o bonequinho dentro do... Eles, né? Colocam o bonequinho dentro do bolso e marcam, então, a presença. Os bonequinhos, eles estão todos com roupas típicas da divisão sul-asiática, tá? Então, só coloca a cabecinha e olha que fofo que fica. Também pode ser feito aí para o jardim, para os primários, ok? Eles vão gostar bastante. Se você não quiser fazer em papel, você pode fazer isso aqui em tecido, tá?
Pega um tecido, coloca uma madeira em cima, né, para montar tipo uma cortininha, monta bolsinhos, costura ali, a parte de cima tem que ficar aberta e vai dar certo também. Mas para quem gosta da praticidade do imprimir e recortar e montar, fica aí a dica para vocês usarem, ok? Muito bem. Ainda tem mais um incentivo de presença. Este daqui é para os juvenis. Ele é um smartphone, tá? É a arte do smartphone. Cada quadradinho desse é para um aluno. O que que vocês vão fazer com estes quadradinhos? Vocês vão ter uma fotinho de todos eles. Então, vocês colam, tá? A fotinho previamente e junto com esse smartphone, vem uns papeizinhos que eu sugiro que você imprima em papel adesivo, que vai aumentando as curtidas e cola um por cima do outro mesmo, não tem problema. Então, se a criança veio um sábado, cada sábado que ela vem, né? Ela vai recebendo um número de curtidas. Então, ela veio no primeiro sábado do trimestre, ela recebe 100 curtidas, aí é colado aqui do lado do coraçãozinho. No segundo sábado, se ela veio, né, ou outro sábado qualquer, mas se ela veio 2 vezes, vai para 200 curtidas. Depois, se ela veio 3 sábados, 300 curtidas. Se ela veio todos os 13 sábados, no final do trimestre, ela vai ter 1.300 curtidas. Então, é uma coisa assim, bem com a carinha deles, eu acho que eles vão gostar bastante. Pode ser feito para o primários também. Eu vou colocar um na pasta com outro logo, que esse aqui está do Sou Mais, mas a gente pode colocar outro logo aqui e ficar para os primários. Os primários também curtem esse tipo de incentivo, tá? Então, esse é do smartphone. Você pendura lá no cantinho da sala ou cola esse smartphone numa um material mais duro, mais resistente, deixa ele em cima da mesa, assim, um pezinho, monta lá um porta-celular, faz uma coisa bem legal com ele, tá bom? Outro incentivo, vocês veem que está cheio de incentivo, né? Este daqui também é individual, tá? É um cenário de mar, onde as crianças vão colar cavalos marinhos, que é outro animalzinho típico, né? Que tem muito lá na região. Então, se ela vier os 13 sábados, ela vai ter 13 cavalinhos marinhos colados aqui no seu fundo do mar. É bem alegrezinho também para crianças aí de hall e jardim. Então, fica bastante opções, você não precisa fazer todas, né? Mas pelo menos fazendo uma já está muito bom. Outro que você pode usar é este daqui, tá? Sou uma ovelhinha de Jesus. Você recebe esta cartela e a cartelinha das ovelhinhas. Então, a cada sábado que a criança vem, ela vai colar uma ovelhinha na sombra que está aqui perto de Jesus. E no final do trimestre, se ela vier, né, os 13 sábados, vão estar ali as 13 ovelhinhas pertinho de Jesus. Então, este é o da ovelhinha. E outro que fica bem legal, tá? Usando a ideia do tuk-tuk também, você vai colar a foto das crianças no retrovisor do tuk-tuk, ok? Este tuk-tuk, para ficar em pé, você pode colar aqui atrás uma caixinha, um rolinho, e ele vai ficar em pé. Tem um cenário que vai junto com ele, um cenário da Indonésia. Então, quando as crianças chegam na classe, elas vão colocando seus tuk-tuks no cenário da Indonésia, marcando então a sua presença ali na sala, tá bom? Este daqui é bem legal também. Eu usei este do tuk-tuk quando foi a divisão, eu não lembro, que tinha a Índia, e nós usamos o tuk-tuk. O cenário é esse aqui, tá? É um cenário indiano, falta montar, indiano não, da Indonésia, tá? Falta montar, então as crianças vão colocando os tuk-tuks ali na frente do cenário, conforme eles vão chegando na classe. Esse daí vai bem para os primários. E se você colar uma caixinha resistente atrás, uma caixinha de madeira, por exemplo, de MDF,
eles podem colocar nessa caixinha lápis, caneta, borracha, tá? Ou a cada sábado que ele vem, tem uma surpresa ali, você pode colocar uma balinha, um docinho, alguma coisa para eles comerem na hora certa. Então, fica aí a sugestão, tá? Este daqui é para os juvenis, olha que legal, é o passaporte das missões. Ele é usado como incentivo de presença, mas também pode ser usado como incentivo para estudo da lição, quando estuda a lição, fala o verso, aí você vai definir, tá? Aqui dentro do passaporte, ó, tem o lugar para os carimbos. Tá meio clara a imagem, né? Mas tem o lugar para os carimbos, onde vão ser colocados. E os carimbinhos vêm aqui, ó. Eles vão ser recortados, tá? E a cada sábado que a criança cumprir a tarefa, o professor cola, então, o carimbinho ali no lugar certo. Imprima o carimbo em papel adesivo, fica melhor, tá? Ou papel comum mesmo, cola com cola. E no final do trimestre, então, o juvenil tem ali o seu passaporte preenchido e leva como lembrancinha, ok? Fica bem interessante. Muito bem, chegou então agora o momento da oração. Você já tem a opção do termômetro de oração, tá? Que nós trabalhamos aí no trimestre, todos os trimestres, né? Eu passo o termômetro. Mas nesse trimestre eu criei para vocês a roda de oração, a roleta, tá? Então vocês imprimem, montam, né, a roletinha. Ela está em duas partes aqui, mas se você quiser maior, você imprime em quatro partes e ele fica, né, praticamente o dobro. E você vai, então, montá-la num cano, alguma coisa que dê para pregar, né, com um parafuso de rosca, e ele vai, tá? Eu vi uma menina fazendo uma roda dessa que eu criei sobre os 8 remédios naturais, e ela imprimiu em papel adesivo, colou numa roda de MDF e ficou super legal. E na hora da oração, a criança vai lá, gira a roda e a classe vai orar por aquele pedido que foi apontado ali, que foi sorteado pela roda. Além dos pedidos de oração das crianças, a classe roda por esse motivo especial, tá? Aqui na roda tem oração pelos doentes, pela família, pela igreja, pelos mais necessitados, pelos países em guerra, pelos nossos animaizinhos, pela nossa vida espiritual e para agradecer. Então, tem alguns motivos aqui de oração, ok? Depois do motivo de oração, tá, do momento, né, de oração, você vai poder, então, ver se a criança decorou o verso áureo da lição que foi estudada durante a semana. Se ela estudou o seu versinho, ela vai poder preencher o seu álbum. E nós temos aqui um álbum para cada classe. Este é o álbum do Hall do Berço, tá? Então, vem aqui, ó, eu colei atrás, mas você pode imprimir duas folhas em uma para ficar como um livrinho, né? E a cada versinho decorado, a criança cola, então, o versinho ali no espaço e no final do trimestre ela tem o seu álbum todo preenchido para levar para casa. Este é do Hall do Berço, tá? O do Jardim é um pouco mais, é um pouco maior, né? Porque são 13 versinhos. Eu coloquei do lado de cada quadradinho o personagem principal de cada lição, ali dentro do círculo, né? Da rodinha. Então, a cada sábado que a criança decorar o seu versinho, ela vai colar, então, o verso correspondente ali no espaço que está indicado pelo número da lição que é estudada, ok? E no final do trimestre, ela também vai poder levar ali o seu álbum para casa com os seus versos decorados. O dos primários é um pouquinho mais trabalhado, tá? A capa dele tá bem bonitinha também, mas aqui atrás eu fiz estilo tabuleiro de jogo. Então, aqui no começo está escrito Game Start,
e lá no final, game over. Do lado de cada quadrinho, eu coloquei um objeto que faz referência à história daquela lição. Então, a criança vai colando os versos que ela decorar, tá? Cada sábado ela vai colando o versinho ali no espaço correspondente. E se ela decorar os 13 versinhos, ela faz um game over e você dá ali um prêmio para ela. Pode ser uma medalhinha, pode ser um doce, um bombom, um cartão, um presentinho, tá? Por ela ter chegado ao fim do jogo decorando todos os versos. O dos juvenis está parecido com o dos primários, mas eu fiz como trilha, como se fosse um mapa. Então, a cada lição, eles percorrem mais um pedacinho do caminho, tá? As imagens também são referentes à lição estudada, e a cada sábado, eles colocam ali o versinho que eles decoraram no quadrinho correspondente. E no final do trimestre, eles levam o álbum para casa preenchidinho. E quem chegou lá no final da jornada também, você pode dar um prêmio especial por isso, ok? Então, é sempre importante, sempre legal você fazer esse momento dos versos, apontamentos, se estudou a lição, não estudou a lição. E para isso, nós temos a Corrida dos Talentos, que pode ser usada para as classes de primários e juvenis, tá? Então, é como se eles estivessem participando de uma corrida que começa no primeiro sábado e termina no último. Cada espaço desse aqui, ó, é para um aluno da classe. Então, aqui vai ter o nome, eu coloquei atleta. Então, atleta é o nome do aluno. E você vai assinalando ou pontuando, você pode já combinar com eles quantos pontos vai para cada tarefa, você vai colocando ali, ó, no primeiro sábado, é a primeira fileirinha, tá? Ele veio, ele chegou na hora, ele estudou a lição, ele trouxe a Bíblia, decorou o verso, fez as atividades da lição, quantos pontos fez no quiz ou no concurso. Então, você vai colocando nos quadrinhos, tá? E quando chega lá no 13º sábado, você soma e coloca aqui o total na última coluna. Essa cartelinha dá para uma classe de 10 alunos. Se você tiver mais que 10 alunos, é só imprimir 2 cartelinhas e vai dar para todo mundo participar também, ok? Então, tem essa cartelinha de pontuação e tem esta outra, que é exclusiva para o Sou Mais. Então, tem todos aqui, toda a arte, né, da classe dele, serviço, oração, união, lealdade, mais em Cristo, aqui o logo deles. Então, você vai pontuando, você vai combinar com eles quais são as atividades que receberão pontuação e vão colocando aqui a pontuação de cada sábado, e lá no final você pode também dar um prêmio para eles, tá? Então, essas cartelas de pontuação, elas são boas porque motivam a criança. A gente não pode trabalhar de maneira que gere competição, tá? Porque competição não é saudável. Mesmo aquele que fizer menos ponto, tem que levar alguma coisinha lá no final do trimestre, nunca ser esquecido, porque todos precisam ser motivados, ok? É assim que Jesus nos trata. Você também vai receber no material de incentivos o mapa das missões. Ele está bem colorido, bem bonitinho. E nós vamos, durante esse trimestre, atender projeto de 3 países. Mianmar, Brunei e Indonésia. Então, são 14 países que fazem parte da divisão sul-asiática. Mas nós vamos ajudar a fazer projetos em 3: Mianmar, Brunei e Indonésia. Então, se você não quiser ter os personagens, as crianças típicas de todos os 14, você não vai precisar imprimir a folha onde tem as crianças de todos os países. Imprime só desses, tá? Já ajuda.
mas são 14 países que fazem parte da divisão sul-asiática do Pacífico, tá? Mas as nossas ofertas vão ajudar projetos em 3 desses países. E por falar em projetos e crianças, vocês vão receber os totens das criancinhas típicas desses países. Olha que fofinho, tá vendo? Aqui tem o nomezinho, esse é da Tailândia, este daqui é das Filipinas, este daqui é do Sri Lanka, este outro aqui é do Paquistão, tem os bonequinhos dos 14 países. Então, você vai poder imprimir e ter ali os totens, né? De todos os países. Pode até usar também como incentivo de presença. Cada criança chega e coloca um totem ali no cenário que você preparou para eles. Já fica como cenário das missões. Ok? Agora, falando em missões, as crianças vão aprender em cultura geral, dentro da escola sabatina, os animais típicos da região. Então, este daqui é o álbum do aluno, tá? No álbum do aluno, tem os espaços para ele colar a cada sábado um animalzinho ali da região. E esse trimestre eu fiz com a foto mesmo, para que a criança conheça o animalzinho real. Antes a gente usava desenho, o desenho não fica tão fidedigno, né? Mas com a foto a criança pode conhecer o animalzinho como ele realmente é. Eu coloquei 14 animaizinhos, tá? Então, como são 13 sábados, em um dos sábados você vai apresentar 2. Pode ser no primeiro sábado ou no último sábado. E o álbum do professor vem com as fotos dos animais em tamanho grande. Então, você pode ler sobre ele antecipadamente, tá? Para você saber o que vai falar na hora, e depois apresenta. Então, tem todos os animais. E tem uns animais bem curiosos. O tigre de Bengala é de lá, o macaco narigudo, o elefante asiático, que ele é mais marrom, o orangotango, que a gente conhece, o saola, a anta malaia, o pavão real. Então, tem alguns animais que as crianças conhecem, outros elas não conhecem, elas vão conhecer através deste álbum do Gazeta Animal. Então, você não pode deixar de usar isso daqui. E por falar em Gazeta Animal, gente, isso aqui é uma dica daquela revistinha que vem de apoio para o professor, tá? É interessante que vocês leiam aquelas revistinhas que vêm para ajudar o professor. Você também tem o álbum das bandeiras. O álbum das bandeiras você pode usar com juvenis, tá? Com adolescentes. Então, a cada sábado, a criança vai colar no seu álbum a bandeira de um dos países ali da divisão sul-asiática. Então, também tem 14 bandeiras, né? Porque são 14 países, mas vocês podem pegar uma bandeirinha em um dos sábados vocês mostram 2 bandeiras. E falem um pouquinho sobre a bandeira daquele país. Se for com juvenis, dá até para vocês combinarem com eles de pesquisarem sobre a bandeira que vai ser falada no próximo sábado, para eles trazerem curiosidades sobre a bandeira, porque tem aquela cor, porque que tem aquele desenho, tá? Quem foi que criou a bandeira, né? O artista que desenhou a bandeira. Então, é bem legal. O álbum de curiosidades também está bem interessante, tá? Você não precisa ter todos esses álbuns para trabalhar na classe. De repente, um você usa para os primários, outro você usa para os juvenis, outro você usa para o jardim. O álbum de curiosidades vem falando de curiosidades daquele país, como roupa, algumas plantas nativas, as festas que eles fazem lá. Então, este é o álbum do professor, tá? Que vem com as figuras em tamanho grande para você trabalhar. E vem o texto explicando sobre aquela figurinha. O do aluno, tá? Ele já é um pouco... a capa, né, é maior, você pode imprimir também 2 folhas em uma,
e aqui atrás vem, então, espaço para eles colarem a figurinha que é igual a que tem no álbum do professor. Então, ele vai colando aqui nos espaços, tá? E monta, então, o seu álbum de curiosidades. Como eu disse, Escola Sabatina também é conhecimentos gerais. Você vai receber as bandeiras de todos os países, tá? Em tamanho grande. Aqui eu imprimi 2 por folha, mas você pode imprimir 1 por folha. Então, tem as bandeiras aqui de todos os países da divisão sul-asiática, são 14 bandeiras. Você pode estar usando no 13º, você pode estar usando na decoração da sua sala, enfim, você pode estar usando em 1001 situações. Você também vai receber um incentivo, um álbum, não é bem um álbum, é um cartaz que vai ficar na sua sala, e cada vez que for alcançado o alvo da oferta, vocês colocam ali a figurinha das crianças típicas de um dos países, tá? Então, vem a cartelinha com todos, e vocês vão colando sábado a sábado ali as crianças daquele país. E aqui em cima está escrito: a minha oferta vai ajudar as crianças da divisão sul-asiática a conhecerem Jesus. Então, tem lá as crianças para vocês colarem nesse cartaz, tá bom? Tem também a galeria do informativo missionário. A galeria a gente já tem usado alguns trimestres, né? Onde a cada sábado é colado a foto do personagem do informativo missionário. Então, a criança conhece a foto real deles. No trimestre passado, eu consegui a foto que dá. Nesse trimestre, só em preto e branco novamente. Talvez eu consiga colorida, depois eu envio para quem adquirir, tá? Mas, por enquanto, tem preto e branco. E tem 2 personagens que ainda não tem a foto. Então, na cartela vai aparecer lá azulzinho assim, é porque não tem a foto ainda. Quando tiver, eu libero para vocês. Então, a cada sábado, vocês vão colando a foto do personagem do informativo missionário. Esse aqui pode ser do jardim até o juvenis, eles curtem bastante, tá? O informativo também, em relação às missões, vocês também vão receber o informativo do hall, tá? O informativo do hall é uma única história dividida em 3 partes, cada parte é para um mês. E nesse trimestre, nós vamos falar sobre a Comi, que é uma menininha da Indonésia. Então, tem todas as fotinhos, né, as imagens relacionadas à história, tá? E vem também, ó, com o texto. Então, o texto do primeiro mês está junto. Aí, depois, nós vamos para o segundo mês, a continuidade da história. E também tem o texto de apoio. Depois, nós vamos para o terceiro mês da história, que é do último mês do trimestre, né? E vocês também têm o texto de apoio ali para trabalhar. Então, essa é a historinha da Comi, que é a personagem do informativo do Hall, tá? Então, não esqueçam de contar a historinha para eles de uma maneira bem mais alegre, bem mais divertida. Algumas meninas usam este material para falar para o jardim também, tá? Porque é uma história só, fica bem mais fácil para eles entenderem, tá? Nós temos também, ainda falando de missões, 2 envelopinhos para oferta. Um deles tem o logo de saúde, hospital, clínica, e o outro tem o logo da educação adventista, tá? Então, você pode trabalhar com as crianças, delas levarem o envelopinho, pode ser todo sábado, ou pode ser só no último sábado, lembrando que agora não tem mais oferta do 13º. Todas as ofertas de todos os sábados é separado uma parte que vai para as missões, tá? Então, não precisa se enfatizar muito a oferta para o 13º. Mas você pode fazer uma campanha, sim, para o 13º ter uma oferta maior, tá?
Você vai receber lá na pasta também, eu não imprimi, mas tem o rótulo para pôr num cofrinho que você pode usar para incentivo, né? Para as crianças irem guardando dinheirinho para o 13º. E nesses envelopinhos você enfatiza. Quem quer ajudar a construir escolas na divisão sul-asiática, traz sua ofertinha aqui no envelopinho da escola. Quem quer ajudar a construir clínicas e hospitais? Então, vai colocar a sua ofertinha aqui. É lógico que as ofertas serão destinadas para as duas coisas, mas isso é para a criança ter a visão de que a ofertinha dela vai ajudar. Então, de repente, num sábado, professor, hoje eu quero levar para construir escola. No outro eu quero levar para construir igreja. Então, você vai revezando os envelopinhos, tá? Tenha sempre um ou outro essa, que às vezes a criança perde, estraga, esquece em casa, mas incentiva a cuidar, dá uma premiação especial para quem conseguir deixar o seu envelopinho bem perfeitinho até o final do trimestre, tá? Esse eu imprimi em papel duro, também papel 180 gramas, e recortei e montei, fica bem bonitinho também, ó. São 2 por folha esse daqui, tá? Muito bem. Para as visitinhas, nós temos aqui um jogo da memória. Olha que bonitinho. O jogo da memória. Então, veio visitante na sua classe, ou aniversariante, ou alguém que ganhou no concurso, você vai estipular, tá? Aqui dentro desse envelope tem os animaizinhos da divisão sul-asiática, tá? Que você deve imprimir a folha 2 vezes, né? Porque o jogo da memória você tem que achar o par. E você, então, tem todos os bichinhos recortados, você vai colocar no envelope, veio visitinha na sala, agradeça por ela ter vindo, escreve o nominho dela aqui no envelope, né? E ela leva para casa uma recordação da salinha. Então, é lembrancinha prática e educativa, tá? Que não sai caro para você fazer para suas crianças. Fica bem bonitinho também. Muito bem. Nós falamos sobre a parte dos incentivos, né? Agora, eu quero falar um pouco sobre sobre as lições, né? Quando você compra o meu material, você pode comprar somente os incentivos, tá? Ou você pode comprar os recursos visuais para as lições. Quando você compra os recursos visuais para as lições, os incentivos, eles vão de brinde para você. Você não precisa pagar por ele. Se você compra só o incentivo, você paga por ele. Se você compra os recursos visuais das lições, você ganha os incentivos de brinde, ok? E os recursos visuais para as lições, eles são divididos em 2 categorias. Você tem os cartazes, que são ilustrações para todas as histórias, e tem os totens, que são os bonequinhos dos personagens para você montar. Você pode optar em usar ou os cartazes ou os totens. Mas quando você compra os recursos visuais, você recebe os 2. Você recebe os cartazes e você recebe os totens, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os cartazes do hall. Esta daqui é a história de Davi, né? O pastorzinho Davi. Então, eu sempre uso como apoio esse porta-bíblia aqui de MDF, tá? Eu sempre mostro. Eu comprei no Mercado Livre, ele é baratinho, custa 20 e poucos reais. E é muito legal que você põe em cima da mesa e vai contando a história. Então, tem a capa, tem o cartaz com o verso da história, depois tem uma ilustração. Pode ver que aqui do lado, né, tem a numeração. Essa numeração está também no texto de apoio para o professor. O texto de apoio fica no final e ele vem com uma numeração correspondente ao cartaz. Você pode colar, recortar, né, o texto e colar atrás do cartaz para você não se perder na hora. Você não vai ficar lendo, né? Fica muito chato ficar lendo. Então, são imagens muito bonitinhas. Lembrando que a liçãozinha do hall, ela é particionada, né? Então, aqui tem o texto de apoio para você usar
na contação de história. E o texto de apoio é retirado lá do auxiliar do professor, aquele auxiliar que você recebe ou impresso ou em PDF, tá? É retirado de lá ou da lição. Então, você tem aqui o material para você usar durante todo o trimestre. Então, esta é do rolzinho. O do jardim, a primeira lição também vai estar falando do pastorzinho Davi, tá? Então, tem a capa, tem o verso, aí tem, né? Quando Samuel foi, Deus falou com Samuel para ir ungir o novo rei, e ele foi até a casa de Jessé e viu todos os filhos dele, né? Viu todos os filhos dele, mas Deus falava, não é nenhum desses, porque Deus vê o coração, não vê o exterior. E no fim, ele ungiu ali Davi, né, para ser o novo rei de Israel. E aqui vem o texto de apoio, tá? Para você não se perder durante a história. Então, essa é a historinha do jardim. Dos primários, a primeira historinha vem falando sobre aquela parábola de Jesus, quando ele quis ensinar os seus discípulos que nós devemos perdoar muitas vezes, não tem número não tem quantidade de perdão para a gente dar, né? E que se nós não soubermos perdoar as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Então, conta a história dos 70 vezes 7, né? Do servo ali, então tem a capa, tem o servo, o verso áureo, depois tem ali Jesus conversando com seus discípulos, e Jesus vai narrando a história, né? Que um servo devia muito dinheiro para o seu senhor, aí o rei mandou chamá-lo para jogar na prisão, mas ele implorou para o rei que ele não tinha como pagar aquele dinheiro, e o rei o perdoou, mas aí ele encontrou alguém que lhe devia na rua, mandou a pessoa para a prisão, aí alguém foi dizer para o rei o que estava acontecendo, o rei ficou muito furioso, mandou chamar o homem de volta e pôs ele na prisão. Aí Jesus explica que Deus fará isso com aqueles que não sabem perdoar os outros, né? Se a gente não sabe perdoar, Deus também não pode nos perdoar. Então, essa é a liçãozinha em cartazes dos primários. Dos juvenis, a gente fez uma pequena mudança. Por quê? Algumas professoras disseram que não iam mais continuar adquirindo, porque os alunos estavam achando um pouco infantil, e eu sempre concordei, tanto que eu nunca quis preparar a ilustração para o juvenis por conta disso. Mas muitas meninas insistiam, eu acabei fazendo. Mas é um material que não tem tanta saída quanto os outros, né? É bem menos a saída, o trabalho é muito maior, porque a lição do juvenis ela é bem diferente do restante da classe. O auxiliar não traz a lição, só traz as dinâmicas para você trabalhar com a lição. Então, fica bem mais difícil de preparar. Mas, para não deixar vocês sem, eu preparei um material diferenciado. E eu vou mostrar agora para vocês, tá? Comigo aqui o negócio. Vocês vão receber também os cartazes. Só que os cartazes foram preparados com imagens de inteligência artificial. Então, tem aqui, olha, o verso áureo dentro de um tablet, as perguntas para reflexão, para eles pensarem. Então, você vai contando a história e vai pensando com eles. E aqui tem um pequeno trecho da história com a ilustração. Eu achei que ficou bem legal o material, tá? É bem a carinha deles. Tem o texto e a história, uma história assim bem resumidinha, com os pontos principais. E aqui no final, uma nova reflexão para debate. Então, tem ali algumas coisas. Tudo foi tirado do auxiliar, tá, gente? Nada foi da minha cabeça. Então, aqui dentro tem as reflexões para trabalhar, para finalizar o assunto e trabalhar com as crianças. Tem este material e tem também o mapa
o mapa mental. Só que eu deixei aqui o mapa mental e eu não sei onde ele foi parar. O mapa mental, só para vocês terem uma ideia, ele vai ter esse tamanho aqui, ó. Ele é A3, tá? Então, se você for usar um mapa mental, você vai imprimir uma vez só, tá? É uma folha só, grande. E vem com todas as imagens dos cartazes em tamanho menor para você trabalhar. E fica bem legal, eles vão gostar bastante. Agora eu vou mostrar para vocês os totens. Gente, quem adquirir o material, os recursos visuais, vai ganhar todos esses cenários aqui, ó. Esses cenários estão lindos. Eu mandei imprimir tudo em A3, tá? É uma folha maior, ela dá mais de 2 folhas de sulfite. E eu fiz os cenários de acordo com as histórias da lição. Tem o cenário de uma caverna, tá? Essa parte aqui é para você montar assim, ó, tá? Então, você monta assim, o chão e a caverna. Tem a imagem do palácio, que você pode usar para as histórias de palácio. Também o chão aqui, tá? Para você usar. Tem a imagem de deserto, quando você for contar as histórias que vão falar de região desértica. Tem um cenário do Egito, ali com areia, ó, as histórias de José. Tem o cenário de um rio, quando você for contar a história a travessia do Rio Jordão, as águas de Mara, que eram amargas, tá? Aqui tem outro cenário também lá da Galileia. Aqui tem o cenário de uma cidade bíblica. Tem outro cenário aqui também da Galileia. Então, é muito cenário, são mais de 30 cenários, tá? De uma estrada, olha, ela continua embaixo. Fica muito bonito, é o cenário de uma cidade, dos muros de uma cidade. Cenário de mar, cenário de cidade novamente aqui, muito bonitinho. Uma cidade, uma uma paisagem, né, também aqui de uma terra, bem a parte de baixo também. Aqui de um campo que você pode estar usando para contar das Jesus, né, quando se reunia com o povo, ou de Davi. Então, dá para usar em várias histórias. Esta daqui foi para contar a história de Elias, mas você pode usar em outras histórias também, fica bem bonito. E de uma prisão, que você pode usar para as histórias de José, histórias de Paulo, histórias de Pedro, quando foi preso, mesmo que não sejam das lições de agora. Mas tem cenários que você, se você tiver, vai ser encantador para você trabalhar com as suas crianças. E como é que eu preparo esses cenários? Eu colei numa folha de papel Panamá, um papelão, né? E ele fica mais durinho. Então, eu monto assim, na frente da sala, tá? Coloco assim, e aqui, então, eu vou contando a história. Ele vai ficar encostado numa parede ou em algum outro objeto. Você pode colocar um suporte atrás para que ele fique em pé, tá? Fica bem bonitinho. E aqui nesse cenário você vai usando os totens que eu falei. Lembra dos totens? Aqui tá meio ruim, né, minha dinâmica hoje, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, por exemplo, eu quero contar a história de Jesus aqui, falando com Pedro sobre o perdão. Esses são os totens, tá? Então, eu uso esse cenário e vou usando os meus totens para contar a história. Não fica bonito? E assim você vai usando, né, os totens, o rei, você pode usar o outro cenário de palácio, né, o povo lá dentro do palácio. Então, você tem os totens e tem os cenários. Agora, alguém pode perguntar, mas eu só posso imprimir o cenário desse tamanhão? Não, você pode imprimir em papel A4 também, tá? Fica menorzinho, você faz os totens menores também. Se você quiser o totem menor,
É só imprimir duas folhas em uma. Na hora de imprimir, configura a impressora para imprimir 2 páginas em uma. Ele sai a metade do tamanho e você usa com a folha A4, que fica menorzinha também, tá? Colhem sempre num papel duro para você ter durar mais tempo, ele ficar mais firminho para você fazer as suas atividades aí com as crianças. Gente, essa foi a demonstração do material. Espero que vocês tenham gostado. E a gente prepara tudo com muito carinho, com muito amor. A gente pensa em cada criança, né, que vai ver esse material, cada professora que vai ter o privilégio de usar. É uma coisa que é prática, né? Porque a gente vive numa correria tão grande que quando você tem as coisinhas prontas, já práticas, fica bem melhor para serem usadas, tá? Vou ler aqui, se vocês tiverem aí alguma pergunta para fazer, eu vou abrir aqui agora, vou ativar, né, o som de todas para que vocês consigam falar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para tirar, pode mandar bala. Quando vão receber os valores? Nós vamos passar agora, terminando a live, eu vou mandar no grupo para vocês. Mas eu vou antecipar aqui, tá? Olha, o hall, como são 3 lições só, você vai pagar R$ 15, tá? Então, a assinatura do trimestre do hall são R$ 15. Do jardim, dos primários, R$ 32. Então, são 13 recursos visuais que você recebe, em cartazes e os totens, tá? Mais os incentivos, então é muito material. R$ 32. O dos juvenis vai ficar esse trimestre por R$ 27. Então, ele baixou um pouquinho. Mas você recebe todos os cartazes, todos os incentivos também. E os incentivos você recebe para todas as classes, né? Independente de você comprar só do juvenil, só do jardim, só do hall, os incentivos vêm o combo todo. Se você quiser só os incentivos, professora, eu não vou ficar com recurso visual, eu só vou querer só os incentivos. Somente o pacote de incentivos custa R$ 15 e você recebe quase 40 incentivos. Então, é muita coisa que você recebe aí para você poder estar usando, tá? Professora, eu vou querer para todas as classes. Para todas as classes tem desconto. Então, você paga R$ 67 e recebe do hall até o verniz, mais os incentivos, mais os cartazes de cenários, tá? Então, você recebe todo esse material, tá? A Glaica está perguntando, quem assina o hall ganha todos os incentivos? Sim, todos os incentivos, tá? Qualquer turma que você assinar, você ganha os incentivos. Os materiais, os incentivos já estão todos prontos, vocês fazendo assinatura, vocês já recebem, que eu acho que é o que tem mais pressa, né? Para ir montando. E os recursos das lições do hall tem 2 prontos e das outras turmas tem apenas um pronto. Mas até o final de março você recebe de todos no mês de abril. Então, eu sempre mando todos no mês de abril. Aí, quando está terminando o mês de abril, eu mando todos de maio. Quando está terminando o mês de maio, eu mando todos de junho. Até o final do trimestre, você recebe todos os materiais, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vai ficar gravado, tá? Está sendo gravado. E quem quiser assistir depois, assiste depois. E podem começar aí fazer os pedidos. Para você que entrou na live, você me diz na hora da compra lá, professora, eu estava na live. E eu vou criar uma palavrinha-chave, uma palavrinha, uma senha, tá bom? Então, quem está na live, na hora de fazer a compra para ganhar o desconto, vai ter que me escrever Indonésia. Então, vai lá, professora,
quero comprar o material. Minha senha é Indonésia, ok? Manda a senha lá que você vai ter um desconto muito legal. E ainda tem mais algumas novidades. Todas as que comprarem o material até o dia 31 de março, olha lá, todas as que comprarem material até o dia 31 de março vai concorrer a R$ 300 em materiais da tia Anne. Então, você vai estar concorrendo. Vou sortear duas meninas, duas pessoas, tá? Para ganharem R$ 300 em compras dos materiais da tia Anne. É muito material. E ainda tem mais. Este acho que vocês vão gostar mais ainda. Quem fizer a compra até o dia 31 de março vai concorrer a R$ 200 em cash para você usar aí na sua igreja, comprando material que você quiser para o departamento da criança. Então, você vai concorrer a um Pix, tá? De R$ 200. Vão ser, vou ver aí, mas um sorteio está garantido, tá? Um sorteio de R$ 200 para você comprar materiais aí para suas crianças, para sua salinha, para você ter um material extra aí na sua igreja. Você usa o dinheiro do jeito que você achar melhor, tá bom? Então ficam aí as duas surpresas. Dois sorteios de R$ 300 em materiais da Tia Anne e o sorteio de um Pix de R$ 200 para quem fizer a compra até o dia 31 de março. Depois desse dia não vale mais. 31 de março, até meia-noite está valendo. Aí no dia Ô, 1º de Glória. abril, olha, 1º de abril faz sorteio, dia da mentira, não vale, né? Mas no dia Né? 1º de abril vai ser verdade, tá bom? É verdade esse bilhete. Então, no dia 1º de abril, você, então, está em que grupo? Eu estou no Sou Mais, No do Sou Juvenil. Mais, tá? Eu vou mandar o link do meu grupo em todos os grupos, que daí vocês, Ótimo. tá Fica bom? Que daí mais vocês fácil. entram por lá. Tá Tá bom, minha joia, querida? agradeço. Imagina, Obrigada. de nada, meu bem. Muito bem. Mais alguém deseja falar? Não, nós vamos terminar a live e nos falamos agora no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos. E logo, logo o vídeo vai ser disponibilizado também para quem não assistiu. Um Tá beijo joia. e boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.